E aí pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre como fazer um roteamento básico no cenário de provedor de internet, certo? Eu vejo que tem pessoal ainda com dúvida nisso, e aí eu queria ajudar essas pessoas a fazer esse roteamento no seu provedor quando está começando e tal. Porque tem gente que está começando agora e não tem como pagar um consultor para fazer essa configuração, ou então não tem um pouco de conhecimento para fazer, certo? Então eu vou tentar ajudar agora. O cenário é bem simples mesmo, como se o cara estivesse começando um provedor agora mesmo e ele quer subir um roteamento dinâmico com o SPF, certo? Não quer usar rota estática. E aí a gente vai usar esse cenário aqui, que seria uma borda, onde vai estar o NAT, o BNG, que seria o concentrador PPPoE dele, e aqui a CPE só para fazer a descagem do PPoE, certo? E a gente vai configurar esses três dispositivos aqui só para fazer o teste simples. Deixa eu abrir aqui a borda. Pronto. O que o cara tem que ter em mente primeiro, certo? Na hora de configurar um roteamento OSPF básico, que a gente tem que criar umas boas práticas. No caso aqui, uma boa prática que a gente tem que fazer, e a gente tem que escolher bem pensado os IPs, o IP de loopback de cada roteador, certo? Nesse cenário a gente vai usar esses IPs aqui, certo? Da borda 10.255.255.0 e do BNG 10.255.255.1. Então, sempre quando for configurar algum tipo de roteamento ou algum tipo de protocolo nesses equipamentos, eles pedirem uma loopback, ou então um router ID, na verdade, a gente coloca esses IPs que vai sempre referenciar aquele roteador, certo? Para a gente configurar uma loopback no MikroTik, a gente tem que criar uma interface que ela nunca fique down. No caso aqui, uma interface que nunca fica down, que a gente cria uma bridge. E quando eu crio uma bridge, ela é uma interface lógica e ela nunca cai igual uma interface física. E se a interface física eu tirar o cabo, ela fica down e aquele IP que está na interface, ela para de se comunicar, para de pingar. E já eu criando uma loopback numa bridge, ele não para de pingar aquele IP, certo? Então a gente cria um loopback, a gente adiciona o IP, no caso 10.255.255.0 na loopback, e a gente criou esse IP, certo? Agora a gente vai criar aqui a configuração de OSPF. Nessa versão aqui que eu estou usando é a versão do Router OS, deixa eu aumentar aqui, Router OS versão 7. Dá um zoom. Para que a gente crie o OSPF, certo? A gente vai em Routing, OSPF, vamos criar uma instância. Aqui já vem com o nome padrão, vou deixar esse nome padrão, não vou alterar nada não. Versão 2, que a gente vai usar IPv4. Router ID, tá pedindo o Router ID aqui, certo? Eu posso deixar main, ele vai pegar um IP que eu configurar aqui em Routing, Router ID, certo? Mas aqui eu vou especificar esse meu da loopback. Então, ok. Agora ele criar uma área, precisa ter criado uma área. Por padrão, a gente tem que criar a área 0 primeiro, certo? Ele está aqui, é só dar um ok. Interface template, onde a gente vai informar qual vai ser as interfaces que vai trocar as rotas. E no caso aqui, se a gente ver no nosso pequeno diagrama aqui, é Ether 2 na borda com a Ether 1 do BNG. Então a gente vai aqui na Ether 2, marcar ela, a área 0 que a gente escolheu. Na versão 7, a gente não precisa especificar uma network, que seria o IP de ponta a ponta ali que vai estar entre um roteador e o outro. A gente pode deixar assim em branco se quiser, ou pode especificar aqui o /30, que no caso aqui é 192.168.255.0/30, certo? Eu vou deixar em branco, só para vocês verem que vai funcionar. E a forma de network aqui eu vou colocar ponta a ponta. E aqui eu também vou falar que eu quero informar na minha tabela OSPF a minha loopback, que é os IPs, todos os IPs que tiver na loopback, ele vai informar para o roteador vizinho.
A gente configurou aqui o OSPF na borda. Agora a gente vai configurar ele no BNG, certo? Tá com o nome BNG, mas pode ser considerado também concentrador PPoE. O pessoal chama muito, né? Aqui a gente vai fazer o mesmo passo, certo? Criar uma bridge, um loopback, formar o IP dessa loopback, que é o 10.255.255.1 na minha loopback. Eu esqueci de formar aqui, mas tem que colocar o IP de ponta a ponta. 92.168.255.1 do lado da borda, na interface 2. Posso copiar isso daqui lá no BNG, na interface 1, colocar só aqui para 2, que é o lado dele. Tenta pingar, né, para ele estar funcionando. Ping 92.168.255.1. Então já tá pingando aqui, certo? Agora a gente vai criar aqui, se a gente tiver aqui, ó, a gente não tem nenhuma rota vindo da borda pro BNG, e na borda a gente também não tem nenhuma rota vindo do BNG, certo? A gente tem a nossa rota default, que está vindo aqui do link. A gente tem a nossa loopback e a gente tem as interfaces que a gente formou os IPs, mas nada vindo do BNG. Aqui a gente vai configurar em route um SPF, a instância, router ID. Vamos pegar aqui da loopback, dar um OK. A área a gente vai criar a área 0. Interface a gente vai informar as interfaces, na verdade. A loopback, né, que eu quero anunciar para frente. E a interface 1, que é onde está no ponto a ponto com a borda, no modo ponto a ponto. Agora, se a gente aguardar um pouquinho, o SPS vai fechar e essas rotas vão chegar aqui na borda. Pronto. E verificou aqui que a rota, a loopback do BNG já chegou aqui via OSPF, 110, certo? Se a gente for aqui em OSPF Enable, a gente vê que está com o estado full, quer dizer que ele fechou a comunicação com o outro lado. Agora vem a parte que a gente tem que configurar a CPE, que ela vai se conectar no BNG, certo? PPoE, e a gente tem que anunciar esse IP para a borda, e a borda vai fazer o NAT para ter internet na CPE. A gente vem aqui no BNG, a gente tem que definir primeiro uma pool, IP pool, vou informar qual vai ser a minha pool, certo? De IPs que eu vou entregar para os meus clientes. Pool V4, CGNAT. Vou informar aqui um bloco 100.64.0.0/24. Vou informar um DNS no meu servidor. E vou configurar meu profile, certo? Meu par de PPoE. Um secret primeiro que a gente vai criar aqui, que é o do cliente, tá teste. E assim é teste. Tipo desse cliente aqui vai ser o PPoE. Não, ok aqui, criar logo um profile também. No profile vai especificar algumas informações que o cliente vai receber. Então aqui eu posso colocar qualquer nome aqui, tá? PPoE. Local address que vai ser o gateway para o roteador do cliente. No caso aqui eu vou informar meu loopback, não tem problema, não precisa ser o primeiro IP da rede que ele vai receber. Em address remote eu vou aqui especificar que ele vai receber da pool, certo? Aqui nessa parte de DNS não precisa configurar, porque ele vai receber, quando não está configurado nada aqui, ele recebe direto de IP DNS, então não precisa configurar. E aqui eu vou informar só que ele vai receber, vai conectar só um PPoE. Dá ok. Agora eu venho aqui no meu secrets e posso informar o meu PPoE, eu posso deixar default, porque tem uma hierarquia. Se eu deixar default aqui ainda vai funcionar, porque eu vou especificar lá no servidor PPoE
de onde ele vai pegar essas informações. Só para no teste vou deixar assim, certo? Aqui no servidor PPWE, eu vou criar o servidor, certo? PPWE. Qual a interface? Na Ether 2, que é onde está minha CPE. O MTU aqui posso deixar 1492, que é o máximo que o PPWE vai usar. Uma sessão por host, aqui é para ele limitar uma sessão por MAC. Não vai deixar mais de dois, o mesmo MAC se conectar em PPWE diferente. Default Profile, aqui eu posso escolher o meu profile do PPWE. Então todos os clientes vão pegar daqui as informações de IP, de gateway, de DNS, do que a gente especifica lá. Dou OK. Então aqui já criei o meu servidor PPWE, certo? O meu login está aqui. Eu não tenho ninguém conectado e também não tem ninguém batendo login. Vamos configurar aqui a CPE. Aqui na CPE é bem simples, né? Na interface aqui mais PPWE Client. Pronto, quem vai informar qual vai ser a interface, certo? Está na 1. Usuário, teste. E assim é teste. A gente vai salvar. Já ficou run, certo? E está conectado. Aí se a gente for aqui pingar, ping o Google. A gente não tem, a gente está deixa eu ver se eu recebi auto default. Recebi auto default, DNS. Não recebi DNS, certo? Aí for ver aqui, ó, eu não marquei DNS. Vou marcar e vou aplicar novamente. Ver se ele vai receber. Se não receber, é só desconectar e conectar novamente. Disable, enable. Deixa eu ver se vai receber agora. Recebeu, mas não vai pingar porque eu não tenho internet, certo? Nem aqui também eu tenho feito ainda a questão do NAT. Vou fazer um NAT geral aqui só para ele sair com o IP que eu recebi. Vou deixar aqui, certo? Agora vamos lá na minha borda. Para eu poder ter internet, a minha borda tem que pingar no meu cliente, certo? Senão não tenho como entregar esse tráfego e nem sei para onde eu vou enviar o tráfego dele quando ele pedir alguma requisição. Então vamos fazer um teste básico de ping. O IP que ele recebeu, se a gente ver aqui, 100.64.0.255. Vamos ver se a minha borda pinga nele. Pronto, a gente vê que não pinga lá na CPE. Porque é aqui que a gente vai fazer a parte do roteamento dinâmico para esse cliente, certo? Para mim ter minha borda ter acesso a esse cliente é bem simples, por conta do OSPF. Se não fosse o OSPF, eu teria que vir aqui em rota estática, informar o bloco, né, do 100.64, e para cá o gateway enviar, certo? Que seria o lado do BNG. Como a gente vai usar roteamento dinâmico, só preciso vir aqui no BNG. A gente já deixou tudo pronto, certo? OSPF. E aqui a gente tem duas formas de fazer. A gente pode redistribuir as rotas conectadas. E assim, o barra 32 do meu cliente chega aqui, certo? E começa a pingar. Porém, essa prática não é muito boa na hora de provedor, porque a gente vai ter muitas conexões para o PPWE. E aí pode dar problema de eu ter rota presa, ou ficar com uma tabela de rotas aqui muito cheia. Então, o que eu indico, certo? A gente tira conectadas e coloca estáticas, rota estática, e salva. Quando eu coloco a rota estática, vai sair aqui, certo? A minha rota. O que eu tenho que fazer? Tenho que vir em proute e criar uma rota black hole da minha pool de IP. Minha pool não é essa, pego ela, crio uma rota apontada para black hole, que ela vai ser uma rota estática, e ela vai vir aqui para minha borda. E aqui eu já tenho comunicação
Aí você pode estar na dúvida, né? Mas eu estou informando que eu tenho que enviar para Blackhole? Sim, eu estou informando. Mas aqui eu especifiquei que é um /24. Quando chegar o pacote aqui, ele vai verificar se tem uma rota mais específica do que o 24. E a gente tem um /32 que é mais específico que o 24. Por isso que ele não perde pacote, nem é descartado, certo? Mas se eu tentar pingar para outra rota, outro IP que não está na rede, ele vai descartar. Tá vendo? E aí fica aquela pergunta, o meu cliente já está pingando a internet? Não é para estar, né? Que a gente não fez ainda o NAT do cliente. Unreachable, certo? Não vai. Agora a gente vai aqui no Fire e vamos criar um NAT para ele. Criar um NAT geral só para o 164. 100.64. Vou pegar aqui esse IP. Fazer um mascareio. Vamos lá, vamos ver se o motivo não está pingando, certo? Estou recebendo aqui na borda. Ó, o motivo não está pingando. Não criei uma rota default informando que a minha saída é a minha borda. Quando a rota não estiver aqui, a minha saída é a minha borda. A gente tem duas formas de fazer também. A gente pode... tem mais de duas, né? Mas vamos lá. A gente pode criar uma rota estática. Tudo que não tiver aqui na minha borda, no BNG, né? Eu mando para minha borda. Ou posso vir aqui no OSPF, onde ele está trabalhando com roteamento dinâmico. Dar 2 cliques em instâncias. Em default originate, eu informar que é para ele sempre enviar a rota default. E ele enviou a rota default para o BNG, certo? Agora vamos ver se vai começar a pingar. Pronto, pingou para a internet. Certo? Pingou, bem simples. O roteamento dinâmico. Só tem que ter esse cuidado que eu informei sobre anunciar o /32 ou anunciar mais específico. Porque já peguei problema de anunciar /32 e a tabela ficar muito grande e aí um roteador ele travar ou ele ficar caindo todas as rotas e voltando. Então é interessante sempre a gente tentar sumarizar o máximo possível as rotas, certo? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. E valeu, galera!